Enki e Enlil e a criação da humanidade. As pessoas querem saber o link dos Anunnakis, dos dois irmãos que você comentou no último podcast. Então, o que você pode nos falar sobre isso? Esse é um assunto bem profundo, né? Tem, para fazer uma explanação disso, precisaria vários vídeos. Eu vou tentar, assim, falar em poucas palavras, né? Para as pessoas entenderem. É um assunto novo, é chocante, é uma coisa que assusta um pouco, mas é pura verdade, está tudo registrado, né? Tudo isso que eu falo está registrado, especialmente nas tábuas da Suméria, que os Anunnaki chegaram aqui na Terra aproximadamente 400 e poucos mil anos atrás e utilizaram o ser humano que ali estava, deram um impulso da sua evolução para que eles fossem mais espertos e tal e conseguissem trabalhar para eles. Fizeram alguma pequena mudança no código genético desses homens que estavam lá, transformaram eles no chamado Homo sapiens. Hoje foram os Anunnakis que fizeram isso, né? Mexendo lá, fazendo alguma coisa para agilizar a evolução dos homens mais brutos que tinham naquela época lá. E aí eles conseguiram ter essas pessoas como seus escravos, seus servos, e assim foi. Só que eles fizeram isso em vários pontos da Terra, não só ali na Mesopotâmia, né? Fizeram ali, fizeram em outros pontos, e transformaram toda a humanidade em, digamos assim, servos dos Anunnakis, que era uma raça extremamente tecnológica, milhares de anos mais avançados. Então eles tinham um poder enorme de fazer isso aí, com os cordeirinhos que ali estão, que não tinham força nenhuma, né? E eles acabaram fazendo... A ideia deles era fazer uma coisa boa, dar um impulso na evolução humana, e eles passaram dos limites. Eles deram esse impulso, mas eles limitaram a evolução do ser. Ou seja, antes, né, a gente vê na Bíblia que Matusalém viveu 900 anos, Noé viveu 500 anos, e assim por diante, né? Adão também viveu 400, 300. Então a vida era muito longa, como descreve na Bíblia no início. E aí os Anunnakis reduziram o tempo de vida para 70 e poucos anos, que é o tempo de vida atual que a gente tem, em média, né? 70, 80 anos, 90. Porque, assim, para que a pessoa não despertasse a sua missão divina. Eles vinham, quando eles achavam que a mente estava evoluída, era o fim da vida, não tinha mais jeito. É possível, Luciano, desculpa te interromper, mas eu tenho que pegar os teus ganchos quando tu vai falando para depois a gente não perder o contexto. É possível que no futuro a gente possa viver mais com essa tecnologia que está sendo agora liberada? Porque você vem falando temas que eles vão se interligando a cada podcast, e cada vez tu vai aprofundando e aperfeiçoando eles. Por isso que o pessoal pede muito sobre as questões que você fala, para depois você dar um pouquinho mais pincelar um pouquinho mais. Você acha que a gente vai conseguir estender essa... Sim, com certeza. A resposta é 100% sim. Porque o nosso DNA teria 12 fitas, 12 hélices, 12 fatias do bolo, digamos assim, né? E só 2 funcionam. E outras 10 os cientistas dizem que são fatias que não servem para nada, né? E claro que servem. Foram as fatias que os Anunnakis retiraram do nosso DNA. Então nós teremos ativado agora essas 12 hélices, nós vamos ter premonição, telepatia, intuição, todos esses poderes que nós tínhamos uma vez e perdemos por causa dos Anunnakis. E a gente vai ter agora a nossa plenitude, inclusive com uma vida de centenas de anos, 500, 300, 200 anos no mínimo, a partir, não digo agora, né, mas digamos para daqui uma geração ou duas, nós vamos ter uma vida muito longa e muito saudável, porque vão ser passadas tecnologias e muitas coisas que foram ocultadas na humanidade. Então, nós estamos já sendo ativados esse DNA através dos flashes solares que estão vindo agora, da ressonância Schumann alto, que está ativando o nosso DNA, e também de processo de trabalho interior, cura, meditação, oração, tudo isso está proporcionando que nós manifestemos o nosso potencial original, nosso potencial original divino. Então, a gente vai sim manifestar nosso poder máximo. Como os Anunnakis e os reptilianos dominaram tão fácil a Terra? Pois é, uma excelente pergunta, né? Quero até elogiar as perguntas muito bem abrangentes, né? Eles fizeram isso primeiro porque eles eram muito mais inteligentes, tecnologia, eles tinham naves, e o pessoal que estava ali eram os cordeirinhos mansos, né? Mas assim, especialmente eles conseguiram isso porque eles foram passando depois para todos os seus híbridos, né? Eles não podiam atuar diretamente, então eles criaram clones, criaram híbridos. Híbridos são almas reptilianas com corpo humano.
tipo assim, soldados que foram na frente, e esses híbridos e reptilianos, eles dominaram toda a política, toda a economia, toda a mídia, toda a televisão, todo o sistema bancário, tudo que tu imaginar, sistema escolar, currículos, tudo é desses híbridos, né? Desses seres que foram, tipo assim, os servos dos poderosos, né? E eles então fecharam o cerco, né? Um grande polvo, assim, que fechou todos os cercos. Então eles começaram a fabricar dinheiro, de dinheiro à vontade. Todas as prensas lá do Federal Reserve era dos Anunnakis, dos reptilianos. Eles pagavam tudo que eles querem, então com dinheiro eles compraram facilmente o poder, através da subversão, do dinheiro, da compra das pessoas, do suborno, né? E hoje eles estão atuando nesses políticos atuais, nesses dirigentes de mídias, nessas pessoas. Esses grandes cabeças da humanidade são servos dos Ilumes, né? Que na verdade é uma coisa só. Reptiliano, Ilume, Anunnaki não é a mesma coisa, mas a gente, para entender de maneira didática, é mais ou menos a elite mundial, né? Que a gente chama da elite do topo dessa pirâmide. Essa turma, os Ilumes, os reptilianos, os Dracos, né? Mais ou menos um vem na frente do outro. Um manda nesse grupo, que manda nesse grupo, que manda nesse grupo, que manda no povo. É simples. Muitas perguntas sobre esse tema, tá, Luciano? E pegando o gancho desse que você falou, o pessoal pediu assim, se eles mexeram em nosso código genético, como Deus permitiu isso? Também é uma excelente pergunta. Aí o pessoal não entende muito que a gente pensa a Deus como aquele velhinho de barba que está lá em cima, né? Mas se nós ampliarmos a nossa mente, que a evolução humana é de milhares de anos, e que, eu vou falar uma coisa muito importante, presta atenção que talvez você entenda tudo com essa resposta. Se tu fosse colocar, digamos, a tua vida como uma vida de 100 anos, por exemplo, uma pessoa vive 100 anos, o tempo que nós passamos nessa vida encarnada aqui, digamos, seria 1 dia, 2 dias, né? Em relação à eternidade que nós temos. Então, é como se fosse uma experiência num curso intensivo que nós estamos passando aqui nesse planeta escola, né? Então, o ser humano é deixado aqui nas mãos dos lobos, justamente para ele ter um crescimento, uma evolução mais rápida. Se ele não viesse passar por esse teste de ferro aqui, a evolução seria muito lenta, entende? Então, os espíritos que escolhem descer na Terra, eles escolhem passar pelos testes mais difíceis que existem, porque assim que os testes mais difíceis dão uma recompensa maior, e esse espírito, após essa vida, vai dar um salto quântico na sua vida, vai ser jogado para as dimensões muito elevadas, porque nós passamos pela prova de fogo aqui, né? Então eles botaram os espíritos mais valentes do universo aqui, para que a gente justamente ancorasse a luz e transformasse essa Terra que é de expiações num planeta de regeneração, que é o que a Terra está entrando agora. Então as almas mais valentes escolheram voluntárias para vir aqui e passar para os maiores perrengues do mundo, né? Aí a gente pensa, mas eu não fiz isso, eu não escolhi isso. Sim, escolheu, né? Então a gente está passando... A pergunta, por que Deus permite? Porque, como eu falei, se não fosse a vinda dos Anunnakis, a evolução daquele ser, daquele primata, daquele Homo erectus lá e tal, iria ser muito lenta, nós estaríamos no estágio ainda muito tipo macaco, coisa e tal, né? Muito assim. E os Anunnakis deram um impulso rápido, e a nossa evolução cresceu em poucos anos, ela disparou, né? Então foi permitido para os Anunnakis virem aqui ajudar nosso processo de evolução. Só que aí eles se tornaram deuses e acharam, através do ego, eu sou Deus, eu sou o criador do gênero, então agora eles começaram a fazer bobagem, né? Aí eles extrapolaram a sua chamada original. E esse que foi o erro dos Anunnakis, né? Enki foi do bem, mas o Enlil não. O Enlil começou a cometer vários deslizes aí e aprisionou a humanidade. Então houve um conflito entre Enki e Enlil. O Enki está ajudando a Terra hoje a evoluir. O Enki já foi levado para o julgamento. Ele vai ser severamente julgado pelas bobagens que ele fez aqui, como permitir que os reptilianos viessem aqui e loteassem a Terra como seus vassalos, né?